Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu irei falar um pouquinho sobre as avaliações na pós-graduação da Uniaselv. Então, se você quer saber, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para receber mais vídeos como esse. É isso e vamos lá! Pois é, gente, para quem não sabe, eu iniciei uma pós-graduação na Uniaselv, a minha é Psicopedagogia Clínica Institucional e hoje eu irei realizar a primeira avaliação da minha pós. E como é um pouquinho diferente da minha graduação, eu resolvi comentar um pouco sobre a avaliação. No caso, na graduação, eram 4 avaliações, 3 eram objetivas, uma discursiva, uma era realizada no polo, as demais eram online e tudo mais. E na pós-graduação é um pouquinho diferente, então irei comentar com vocês sobre como são. Então, no caso, eu estudo uma disciplina por mês, na pós-graduação, assim como na minha graduação. Só que na graduação tinha semestre que era tantas disciplinas que ficava uma meio que em cima da outra. Mas na pós não, são exatamente um mês para cada disciplina. Então, do dia 1º ao dia 30 ou 31 do mês, você estuda uma disciplina e no próximo mês já estuda a próxima. E daí, minha primeira disciplina é Metodologia do Trabalho Científico. Eu já estudei a disciplina e agora irei realizar a avaliação. No caso, a avaliação é apenas uma online, não precisa ao polo. Então, é apenas uma por disciplina e é realizada durante o mês. Então, ela abre ali do dia 1º do mês até o dia 30 a 31 do mês. Então, você tem todo esse tempo para estudar e para realizar a prova. No caso, o mês de janeiro já está se findando, então por isso que eu tenho que realizar a prova. Deu tempo de boas, assim, de eu estudar o assunto. No caso, eu estudei o livro da disciplina e o tema pedagógico, que em outro vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre esse tema pedagógico, mas basicamente algumas disciplinas têm meio que um estudo transversal. Quem estudou aí na graduação da Uniaselv sabe, que tinha semestre que tinha alguns estudos transversais, que eram disciplinas de 20 horas ali, que você estudava juntamente com as demais disciplinas do semestre. Então, no caso, na pós-graduação também tem, eu acredito que são 10 temas pedagógicos, que tem ali em algumas disciplinas que você vai ter que estudar juntamente com o livro da disciplina para poder responder à prova. Mas eu vou trazer outro vídeo bem detalhado sobre o tema pedagógico. Esse vídeo é apenas sobre avaliação, então vamos lá. Então, como eu falei, é apenas uma por mês e daí ela é online, não precisa ir ao polo nem nada para responder. E são 20 questões objetivas, não tem questões discursivas, são apenas objetivas ali de assinalar. A ver ali com o livro da disciplina, de todo o livro, não tem mais aquela divisão de unidade, tipo, uma prova ia ser da unidade 1, a segunda prova ia ser sobre a unidade 2. Não, essa aqui você estuda todo o livro para poder responder a prova, porque a prova vai conter assunto de todo o livro. Isso é um ponto um pouco negativo para mim, porque quando era na graduação, você estudava uma unidade e ia responder a prova, então o assunto ficava bem fresco na sua memória. Daí você ia para a segunda unidade, estudava a segunda unidade, fazia a segunda prova, e aí somente na terceira e quarta prova que caía assunto de todo o livro, mas era bastante assunto ali da terceira unidade. E na pós-graduação não, você estuda todo o livro para poder responder a prova e não fica tão fresco na sua mente, os primeiros assuntos ali do livro. Então você tem que revisar várias vezes o assunto antes de responder a prova, ler ali, um resuminho de todo o seu livro para poder responder a prova. Outro ponto negativo é que o livro é diferente da graduação, então não tem aqueles resumos no final de cada tópico, No caso, o livro da pós-graduação ele é dividido em capítulos, então são 3 capítulos e dentro desses capítulos tem subtemas, a ver ali com o tema do capítulo. E daí não tem aqueles resuminhos no final do livro, então eu estou escrevendo os resumos de cada capítulo porque não tem disponível no livro. Caso eu tenha alguma dúvida, queira consultar um resumo rápido, eu tenho o meu caderno. Então, eu achei um ponto negativo isso, mas dá para você fazer o resumo e ter acesso ali quando quiser. Então, basicamente isso, gente, porque, você tem que estudar todo o livro para responder a prova e você tem que se organizar bem para poder estudar o livro, para não passar ali do mês, Porque você bota na cabeça que a prova é só ali no final do mês
E daí você vai relaxando durante o mês. E quando era na graduação, não. Na graduação você tinha, né, 15 dias ali para responder cada prova. Então, você tinha que ler ali o livro no máximo dentro desses 15 dias e já responder a prova para não perder o prazo, né? E na pós-graduação não, é o mês todo, daí você pode dar uma relaxada grande, porque você diz, só no último dia do mês ainda dá tempo, e vai deixando, e no final fica muito assunto para você estudar. Então, eu aconselho você a estudar todo dia, nem que seja um pouquinho, porque senão vai acumular assunto e você não vai dar conta. Deu para eu estudar de boa essa primeira disciplina, mas não era um livro grande, era apenas 140 páginas, juntamente com o tema pedagógico, que foi umas 24 páginas, eu acredito. Então foi pouquinha página, mas tem disciplina que eu acredito que vai ser mais páginas. Então você tem que se organizar sim, muito bem, para não perder os prazos, tá bom? Eu aconselho você tentar ler um capítulo durante uma semana, cada capítulo, né, durante uma semana. E ali na quarta semana você tira só para fazer resumo, revisar e realizar a prova antes do dia 31, tá bom? Não deixa para o último dia responder a prova, porque vai que dá um pane no sistema, né, e tal. Aí, ou se a internet cai, ou você fica ali muito nervoso porque é o último dia e daí pode se atrapalhar um pouco na prova. Então, tenta responder antes do último dia do prazo se encerrar, tá bom? Para você não se prejudicar. E daí, gente, você tem que tirar acima de 7, né? Igual ou acima de 7 para passar ali na avaliação. Então, basicamente, cada questão vai valer ali meio ponto. E lembrando que tem a reposição da disciplina, porém eu não sei como funciona, nem quero saber, tá bom, gente? Então, caso você tenha alguma dúvida sobre reposição de disciplina, consulta aí o seu AVA ou o seu tutor para tirar dúvidas. Eu não sei se você paga pela reposição, não sei como funciona direito, mas tem sim uma reposição da disciplina, que no caso é se você tirar abaixo de 7, daí você vai ter que refazer a disciplina, né, e refazer a prova. Mas não quero saber de reposição, pelo amor de Deus. Então, caso você queira saber mais, consulta o teu tutor. E é basicamente isso, gente, que eu achei da avaliação. Agora eu irei responder a primeira, né? Posso falar um pouquinho mais sobre o que eu achei da avaliação depois de eu responder. Mas era só esses pontos que eu queria deixar claro aqui para vocês, que eu achei um pouco inferior à avaliação da pós-graduação, né? Porque a pós-graduação você se organizava mais. Eu acredito que você tinha mais foco, né? Porque você tinha ali o prazo, então você se cobrava mais. E já na pós-graduação é um pouco mais relaxada, então se você não tiver cuidado, você pode perder os prazos. Mas é só questão de você se organizar mesmo para estudar, que dá tudo certo, tá bom? Agora eu vou responder aqui a avaliação, mostro para vocês a minha nota e comento mais um pouquinho sobre o que eu achei da metodologia da avaliação. Aqui está o meu AVA da pós-graduação, então como vocês sabem, né, minha primeira disciplina é Metodologia do Trabalho Científico. Vou clicar aqui e aqui aparece o período dela, né, que é do dia 1/12 até o dia 31/1. Então, eu já podia ter estudado ali em dezembro, porém, eu comecei a estudar agora em janeiro, né, porque dava tempo. E aqui está, o peso dela é 10 e responder online e visualizar média. Então, aqui são 20 questões, você pode estar imprimindo aqui, ó. Eu nunca imprimi, mas caso você entenda, você pode estar imprimindo aqui ou aumentar a letra aqui, ó, para ficar um pouco melhor a visualização. E também você pode alterar o modo de visualização da avaliação, que é aqui. Então, vai ficar uma questão abaixo da outra, ó. Acredito que você tem que responder a primeira para poder ir para a segunda. A internet tá um pouco ruim, mas eu gosto de responder assim, de uma por uma, porque eu me concentro mais. As questões parecem bem grandinhas, mas enfim, gente, eu vou responder aqui. Caso eu precise consultar o livro, eu irei consultar, gente, porque minha primeira avaliação, né, eu quero me dar bem para poder pegar o jeito de responder a avaliação, mas eu acredito que o assunto tá bem de boa, bem fresco na minha mente. Metodologia científica eu já estudei, né, na minha graduação, então aqui é mais uma revisão mesmo, porque tudo que tem escrito no livro eu já tenho estudado na minha disciplina da graduação, então eu acredito que vai ser de boa eu responder essa prova. Agora eu vou responder. Vocês sabem, né, que eu sempre utilizo um caderninho para ir anotando
qual eu marquei, qual eu acho que é verdadeira, qual eu acho que é falsa. E assim eu vou respondendo. Quando chegar no final, eu mostro a vocês a minha nota. Gente, terminei agora a avaliação, ó, as 20 questões. Eu comecei, era 10h20, agora é 11h16, então foi 45 minutos praticamente de resolução de questões. Demorei bastante porque eu quis focar muito assim, para não errar nenhuma, então eu li, reli. Também dei uma olhadinha no livro, em algumas que eu tava com bastante dúvida, mas assim, quando eu conferi estava correto, então acredito que tá tudo certo. Tinha bastante assim de associação de perguntas, ó. Tipo aqui, associação de itens. Então era para associar, né, o que era justificativa, o que era objetivos, o que era revisão teórica, o que era metodologia. Então você tem que prestar bastante atenção para não assinalar um item errado, porque se você assinalar apenas um, você perde a questão. Tinha bastante de verdadeiro ou falso também, que caso você erre apenas um, né, uma questão ali você já perde totalmente essa questão. Ó, mais um aqui de verdadeiro ou falso. Essa aqui era 5 perguntas, né, para dizer se era verdadeiro ou falso. Outro de associação de itens, ó, 5. Então era bastante coisa para ler. Caso você não prestasse atenção, né, você erra e já perde a questão. Também fiz assim, ó, no caderno. Então, ia anotando o que era verdadeiro, o que era falso, qual a letra que eu selecionei. Aí eu fazia, nesse de associações de item, eu fazia a quantidade de parênteses, né, que tinha e ia marcando. Ah, aqui é 2, aqui é 4. Então, fui respondendo praticamente assim, ó. Tinha bastante. As que era tema pedagógico eu marquei aqui para mostrar a vocês. Então, como eu disse, são 20 questões. 16 são a ver com o tema, né, ali do livro, da disciplina, e 4 questões são do tema pedagógicos, que no caso esse tema pedagógico dessa disciplina era liderança, tinha a ver com liderança, era um e-book falando sobre liderança. Então a questão 9, 11, 15 e 18 era sobre o tema pedagógico, era questão bem simples, bem fácil mesmo, ó, deixa eu mostrar aqui a vocês. Por exemplo, a questão 11 aqui, ó. Era para dizer, essas são características da competência de liderança chamada comunicação, que era falar claramente, verdadeiramente e de forma transparente. Então, essas questões de tema pedagógicos eram bem simples. Agora eu só vou ver, né, se tá de acordo aqui o meu caderno e volto para a gente finalizar a prova e ver a nossa nota. Pronto, gente, já conferi, está tudo ok aqui com o meu caderno, né? Vamos ver se acertamos. Então, aqui tem novamente o gabarito, se você quiser conferir. Finalizar. E agora vai sair a nossa nota. Então,
avaliação finalizada com sucesso e tirei 9,5. Então, isso significa que eu errei apenas uma questão. Então, vamos ver no gabarito qual foi a questão. Como eu disse, né, como são 20 questões, cada questão vai valer meio ponto. Então, eu fiquei com 9,50. Eu errei a questão 2. Então, no caso aqui, ó, como eu disse a vocês, tá vendo? Eu errei, só troquei essas daqui, ó. Troquei a 1 pela 2, tá vendo? Que eu fiquei em dúvida realmente. Na hora eu fiquei com bastante dúvida se era uma ou outra. Mas, ó, só por conta de uma, eu perdi a questão, porque as outras duas, ó, eu tinha acertado. Então, você tem que ter bastante cuidado nessa questão de associação de itens e em questões de verdadeiro ou falso. Porque se você erra uma ou se troca uma, você perde a questão. Todas as outras eu acertei, ó. Todas as 19. E é assim a avaliação da pós-graduação. Gente, quando termina a questão, fica assim, ó. Aprovado, a média 9,5. E quando você volta aqui pro AVA, ela fica com essa faixinha aqui de concluído. Minha próxima disciplina será essa aqui. Ela também tem tema pedagógico, ó. Então, como vocês viram aí, né, gente, a avaliação é bem puxada. Eu achei bem puxada porque são 20 questões, né? Então, você demora bastante para responder, como vocês viram aí. Mas foi porque eu fui lendo bem com calma, revisava, via se era aquela mesmo, relia várias vezes, consultei o livro algumas vezes, só para tirar dúvida mesmo, mas assim, eu consultei e era aquilo que estava no livro. É bom que você percebe, né, se você está estudando corretamente. Então, por mais que eu fiquei com dúvida, mas quando eu olhava ali no livro, era realmente aquela questão. Então, graças a Deus eu estou estudando bem, porque o assunto estava bem fresco na minha mente, eu estava lembrando de tudo assim quando eu ia lendo. Como vocês viram, né, teve aí as 4 questões do tema pedagógico, que no caso era sobre liderança, super simples, super, não é nada puxado esse tema pedagógico. Depois eu vou fazer um vídeo, como eu falei a vocês, só sobre ele, mostrando quais disciplinas tem ele e tudo mais. Mas foi bem simples mesmo. E só achei assim a avaliação puxada por conta disso, que tem muito verdadeiro ou falso, tem muita associação de itens, então por conta de um você perde a questão, isso é muito chato. Porque quando é na graduação, algumas questões é apenas você dizer qual é a correta ou qual é a incorreta, e daí é mais fácil de você saber qual é e não errar a questão. Já quando é assim de associação em verdadeiro ou falso, por uma você perde a questão, então preste bastante atenção quando for responder a sua. E como é apenas uma avaliação, né, eu tirei 9,50, então minha média fica 9,50. A média vai ser a nota que você tirar, tirando igual ou acima de 7 você passa, tá bom? Não tem problema. E agora eu irei para minha próxima disciplina, que é Introdução à Psicopedagogia, que eu tô bem ansiosa. Então depois eu trago outro vídeo aqui para vocês mostrando essa nova disciplina. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre respondendo. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!